Escreva a sua história pelas suas próprias mãos, diz uma canção composta pelo nosso convidado de hoje. E ele mesmo fez isso. Exatamente, construiu uma sólida carreira à margem da grande mídia e conquistou uma legião de fãs por todo o Brasil. É com prazer que recebemos Zé Geraldo. Zé Geraldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Fiquei muito feliz pelo convite. De vez em quando eu assisto o programa, já é uma tradição, né? Uhum. E muito contente de estar aqui com vocês, estou às ordens. Ótimo. Maravilha. Zé, é muito raro um artista vivo ter uma estátua em homenagem a ele. E você tem, né? Na sua cidade natal, que é Rodeiro, Minas Gerais. Então tem muita história aí para a gente contar, mas vamos começar falando sobre a sua infância lá em Rodeiro? Olha, tem um ditado que diz que o filho da terra, o santo da casa não faz milagre, né? Eu, graças a Deus, eu tenho a sorte, minha cidade é pequena, tem 8 mil habitantes, sou amigo de todo mundo, eu frequento lá. Quando meus amigos falaram da estátua, eu fiquei um pouco... Não, deixa isso para lá. Mas depois, é preferível você ser homenageado enquanto você está vivo, né? Poder curtir seus amigos, sua família, todo mundo. É um barato, agora eu já acostumei. Mas no início eu achava um pouco esquisito, quando eu olhava aquele cabeludo lá com o boné para trás, com o violão. Eu achava um pouco esquisito, mas agora eu já acostumei. E como é que era a tua infância lá? Não, ó, eu nasci na roça, né? Nasci na Bagagem. Bagagem é uma comunidade que fica a uns 3 quilômetros do centro de Rodeiro, estradinha de terra. Aí, quando eu tinha 7 anos, o meu pai e o irmão dele compraram uma fazendinha lá em Governador Valadares, na região de Valadares. E nós mudamos para Valadares. Então, a partir dos 7 anos até os 18, eu morei em Governador Valadares. Né? Agora, a sua família tinha muitos músicos, né? Muita gente tocava vários instrumentos. A família então, da devia mamãe... rolar aqueles saraus, aqueles encontros. Que tipo de música eles tocavam? A família da mamãe, meus tios, todos eram músicos, né? Então, a gente ia para lá fim de semana, ocasiões. E meus tios voltavam da lavoura e 4 horas da tarde, assim, eles entravam naquele casarão, assim, cada um pegava seu instrumento, sentava naquele alpendre grande e tocavam. Eu, moleque, eu encostava ali, um deles dormia por ali, né? A primeira música que eu ouvi foi essa música simples, tocada pelo meu tio, né? Aí, quando eu vim estudar e trabalhar em São Paulo com 18 anos, aí que eu ouvi outros tipos de música, mas eu trouxe aquela música simples do interior comigo, né? Você falou que se mudaram para Governador Valadares. E apesar de você compor os seus primeiros versos por lá, teu interesse não era bem a música. Você pensava em ser jogador de futebol. Na realidade, o craque da minha casa era o meu irmão mais velho, saudoso Carlos Antônio, era o meu irmão mais velho. Ele era um grande craque. Eu não era tão bom de bola quanto ele, mas eu sonhava mais. E nunca imaginei que eu seria um artista profissional. Meu negócio era a bola, ainda não era a bola. E a música entrou depois de um acidente que eu sofri, tudo foi um capítulo assim, mas o meu grande sonho de garoto era jogar bola. Jogar bola. Bom, não deu para ser um jogador profissional, mas você continuou batendo bolinha durante a vida toda, né? Houve uma grande ruptura assim na minha vida. Um grande acontecimento, que eu ainda vou falar dele, que foi um grande show que eu fiz em São Paulo em 84. Aí eu parei de fumar, eu fiquei sem beber 8 anos, fui morar num prédio que tinha uma quadra de esporte, comecei a brincar com uns amigos.
Aí um amigo lá de Rodeiro, o Crésio, ele trabalhava em São Paulo e ele jogava, ele era gerente de um banco e tinha uma empresa Itatiaia Veículos que tinha conta lá no banco dele. E ele foi lá em casa comer um frango com quiabo que eu fiz lá no fim de semana e ele me viu brincando com os garotos na quadra lá do prédio. Ele falou, com 40 anos. Ele falou, pô, você está jogando? Eu falei, cara, estou brincando aqui com os meninos, né? Aí ele me insistiu, me levou para jogar. E aí eu fui jogar com ele na Várzea, e na Várzea eu conheci o Teodoro, que foi um ex-profissional que jogou no São Paulo, jogou no Santos. O Teodoro me levou para jogar numa seleção de Masters, milionários aqui de São Paulo, só com ex-profissionais de futebol, só eu que não era jogador, né? Então, de alguma maneira, eu realizei esse sonho, porque eu joguei com os maiores ídolos do futebol, né? Um deles mandou um depoimento para você. É mesmo? Olha aí. Fala, Zé, beleza? Que legal que você está no programa. Então é o seguinte, pergunta eu não vou te fazer, mas vou lembrar uma história nossa. Você lembra aquele show em 82, que era para a primeira eleição direta ao governo do Estado, depois do golpe militar de 64, que teve um show no Corinthians à noite, e eu estava parado, você estava parado do lado, e eu olhei para você, eu falei, você é o Zé Geraldo? Aí você falou, sou. Aí eu falei para você assim, pô, sou seu fã pra caraca, tenho disco, tenho tudo. Foi a primeira vez que a gente conversou. Depois nós viramos amigos, jogamos bola juntos. E fico feliz de te ver bem, fico feliz de te ver no programa. Um beijo, meu velho. Ixi, começou. Olha, o Casa, outro dia eu almocei com ele lembrou essa passagem, que um show lá no ginásio do Corinthians. E aí eu não lembrava, mas ele me lembrou e eu não teve como não lembrar, né? Casa é um amigo antigo também, o Sócrates. Joguei com o Sócrates, imagina o orgulho. Bom, e aí você veio estudar em São Paulo e foi trabalhar na construção da rodovia Castelo Branco, na região de Tatuí. Mas como você era bom de bola, né, e a gente já falou um pouco sobre isso, você resolveu abandonar o emprego e se tornar um profissional do esporte, do futebol, né? Só que isso não estava no livro do teu destino, né? Quando eu tinha 18 anos, uma construtora, eu já trabalhava numa construtora que estava asfaltando a rodovia Rio-Bahia. Aí eles me trouxeram para estudar e trabalhar em São Paulo. Eu fiquei estudando aqui em São Paulo e trabalhando 2 anos. E fui transferido para a construção da rodovia Castelo Branco. E fui morar lá em Tatuí. E, aliás, em Tatuí foi o primeiro lugar onde eu pisei no palco, foi em Tatuí. Cantando uma música de quem? Olha, eu acho que foi Roberto Carlos. Aí, então eu jogava lá em Tatuí com meus amigos me incentivando. E aí, num ato de coragem, eu fiz um acordo com a companhia, fui passar um mês com a minha família em Governador Valadares, e meu plano, quando voltasse para São Paulo, era tentar a sorte em algum time aqui, alguma coisa. Eu tinha um dinheirinho guardado para segurar os primeiros meses. Então, o meu plano B, se não desse certo, era ir para os Estados Unidos, que eu tinha uma opção de amigos lá, né? Aí eu fiquei um mês em Governador Valadares. Quando eu estava voltando, o ônibus que eu estava viajando na rodovia Rio-Bahia bateu num caminhão, morreram algumas pessoas. E eu fiquei com o meu lado direito todo quebrado lá, fiquei hospitalizado lá em Carangola, Minas Gerais. E fiquei em tratamento em torno de 11 meses. Eu ficava um pouco no hospital, ficava um pouco na casa da minha família, em Valadares. Em frente à minha casa, em Valadares, tinha uma família de amigos nossos. E o Paulo Cota, ele tocava numa banda de baile lá, The Fire Boys, era o nome da banda que o Paulo Cota tocava. O Paulo foi me visitar, levou um violão e desenhou uns acordes e deixou comigo. Eu já escrevia, desde garoto eu escrevia. Mas escrevia versos para as namoradas, para os amigos. Mas não tocava? Não. Nunca imaginei, nunca tive... Eu tinha vontade, mas não tinha chegado a hora, né? E aí, logo já comecei a compor. E quando eu terminei o tratamento, eu vim fazer fisioterapia na casa de um primo meu que morava em Santos, me convidou para ficar uns dias lá. E aí conheci banda de baile. Foi quando eu fiz Senhorita, eu tinha 23 anos quando eu fiz Senhorita. Foi nessa época? Era para alguém especial? Era.
Ó, a senhorita, eu sempre conto esse caso, né? Quando eu vim para São Paulo, 18 anos, eu tinha uma namorada lá em Valadares. Mais 2 adolescentes, né? Eu já com 17 para 18 anos e ela com seus 14, 15 anos. E eu, naquele ímpeto juvenil, falei para ela, vamos embora comigo, né? Claro que ela não viria, porque, imagina, 2 adolescentes e eu sem saber o que ia ser da minha vida e tudo. Ela tinha juízo, né? Ela tinha juízo. Não, cara, também se ela viesse, a família dela ia me matar, né? Que era uma jovem adolescente, família tradicional de lá. Aí eu vim embora e a gente nos falou mais. E quando eu me acidentei, eu estava em Santos, como eu falei, na casa do meu primo, Zezé, que, aliás, me ajudou muito, Zé Ferreira. E uma manhã, eu sempre contava para os amigos, né? Aí, uma manhã, lá em Santos, eu amanheci com mais saudade, aí eu fiz a música. Mas eu fiz a música, mas nunca imaginei que essa música teria a história tão bonita que ela tem, né? Então, foi uma garota que... Depois, mais tarde, eu encontrei com ela com o marido, eles eram médicos, 2 médicos, eu encontrei em Brasília com ela. Demos muita risada, claro, né? Mas foi feito para ela. E foi lá em Santos que você começou a tocar pelos bailes da cidade. Tinha uma banda, acho que ainda existe o Blow Up, os remanescentes da banda Blow Up. Foi o falecido Robson, o guitarrista, que me mostrou o disco de Woodstock, que tinha acontecido há 2 anos atrás. Quando eu ouvi Jimi Hendrix, James Joplin, Joe Cocker, eu fiquei... Imagina, eu era um caipira do interior, fiquei pirado, né, cara? Fiquei louco. E comecei a fazer show com eles. De vez em quando eu ia nos bailes do Blow Up, dava uma canja. E aí tinha um parente do meu primo, ele era muito influente. Ele me levou para gravar. Eu não era para ter gravado naquele período, porque eu era um cantor e compositor primário, meus primeiros versos ainda, não tinha. E foi nesse período que eu morei com um trio vocal do Rio chamado The Snakes. Amigos eles falaram, tá chegando um amigo nosso aí, que veio dos Estados Unidos, ele vai ficar um tempo com a gente aí. Aí chegou Tim Maia, antes dele gravar, antes dele fazer sucesso e tal. E eu, caipira, eu via o Tim, eu ficava... Porque ele, apesar de não ter sucesso no Brasil ainda, a gente ficava impressionado com ele, porque... E ele falava comigo, Zé, vai tocar nos bailes para você aprender. E eu queria aprender, aí eu fui cantar nos bailes. Você cantava em inglês? Cantava em inglês, com inglês macarrônico, inglês de colégio, né? Mas cantei muitos anos, 9 anos eu cantei em bandas de baile aqui em São Paulo. Aí a minha música formatou nos bailes, porque eu cantei bandas, cantei, imagina, o rock and roll caipira americano. Eu cantei muito nos bailes, a minha música formatou aí os artistas que eu cantei na noite. Foi tomando forma. Foi pegando forma aí, né? Agora, você estava falando aqui da gravação do seu primeiro disco, foi um compacto simples, né? Sim. Vamos ver quem fala sobre esse disco, sobre essa gravação? Meu amigo Zé Geraldo, grande ZG. Zé Geraldo lançou o seu primeiro disco com a gente. Tenho o prazer de ter acompanhado ele no primeiro compacto simples, gravado pela Mocambo, uma composição dele, A Garota do Show, onde nós fizemos o playback para ele, com a ajuda do maestro Zago, daqui de Santos, um tecladista maravilhoso também. E convivemos no dia a dia aqui junto com as nossas famílias. Ele dormia na minha casa, dormia na casa do Robson. Nós éramos amigos assim, praticamente inseparáveis. Foi uma época muito boa da nossa vida. Cara, eu estou satisfeito de estar falando para você. Eu estou muito orgulhoso de você. Eu fico orgulhoso dos meus amigos vencerem. E eu queria te mandar um grande beijo e dizer que torço sempre pela tua vitória, cara. Um grande beijo para você. Fique com Deus. Quando terminar o show, alguém espera por mim. Olha, Garota do ver Show. os 5 aí do Blow Up agora me emocionou. Ó, cara, olha só, eu estava na casa do meu primo lá em Santos, a perna ainda grossa, fazendo fisioterapia. De manhã eu ia para a praia
Aí o Jair Rodrigues ganhou o festival com a música Disparada. Ele ganhou num fim de semana. No outro fim de semana, ele foi se apresentar no Caiçara Clube em Santos. Esse parente meu, ele tinha boa vontade, queria me ajudar. Falou, você vai abrir o show do Jair Rodrigues no Caiçara Clube. Olha. Precisa arranjar uma guitarra para você. Onde é que vamos arranjar uma guitarra? Aí o cara falou, ó, vamos lá no Macuco. Tem uma banda lá, na época não era Blow Up, chamava de Black Cats. Eram esses meninos aí. Vamos lá na casa do Robson, o guitarrista. Aí fomos lá. Cara, essas pessoas que a gente encontra, que parece que foi Deus que colocou assim no seu caminho. Imagina, eu cheguei na casa do Robson, a gente não se conhecia. Eu expliquei para ele. Ele me emprestou uma guitarra sem me conhecer. Olha isso, que demais. Então, foi o maior fiasco eu abrir o show do Jair no Caiçara Clube, porque, cara, eu era um cantor primário. Minhas composições ainda não tinham nenhum apelo. E todo mundo querendo ver o Jair. O Caiçara Clube é abarrotado e eu ainda enfermo de sandália. Imagina, cantando minhas musiquinhas, cara. Todo mundo querendo ver o Jair. Então eu conheci o Blow Up, foi um grande assim, encontro. Assim. Quando eu fui gravar meu primeiro disco, então, na Rosenblit, eles gravaram comigo. Gravaram outros também, né? Os 3 compactos que eu gravei aqui em São Paulo, na Rosenblit, foi o Blow Up, que era Black Cats, né? E com o Nilson Zago, o maestro Nilson Zago, de teclado. Foi assim, então nós fizemos o disco juntos. Né? Obrigado, Hélio. Um grande beijo a toda a moçada do Blow Up. De vez em quando a gente se cruza, faz tempo agora, a gente precisa se ver. Bom, e antes da gente continuar a nossa conversa sobre a sua carreira na música, a gente vai te mostrar um quadro sobre um cantor e compositor que foi e é uma grande inspiração na sua vida. Vamos ver. Bob Dylan é um dos maiores nomes da música americana, reconhecido por sua poesia e sua influência em diversos gêneros musicais. Nascido em 1941, em Minnesota, ele cresceu em uma comunidade judaica e se interessou pela música desde cedo. Aos 19 anos, foi morar em Nova York, onde começou a se apresentar em clubes de folk music. Inspirado por artistas como Woody Guthrie e Little Richard, ele compôs canções que abordavam temas sociais, políticos e filosóficos, tornando-se assim um ícone do movimento pelos direitos civis e da contracultura dos anos 60. Ao longo da carreira, ele experimentou diferentes estilos musicais, como rock, country, gospel e o jazz. Também se aventurou no cinema, na pintura e na literatura. Recebeu 11 prêmios Grammys, um Oscar, um Pulitzer e o Nobel de Literatura de 2016 por criar novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música americana. E no Brasil, inspirou inúmeros talentos, como Zé Geraldo, que até hoje bebe dessa rica fonte. Tudo a ver com você, né, Zé? Olha, quando eu ouvi Bob Dylan, a rádio AM não tinha FM, né? Eu fiquei intrigado, assim, eu não sabia o que ele estava falando, mas eu fiquei muito intrigado pelo registro sonoro bem diferente do que se tocava na época. A primeira impressão foi essa. Depois eu quis saber, eu falei, quero saber o que esse cara está cantando. Aí, não teve jeito, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tive que achar um jeito de cantar, que eu estava virando um filhote do Dylan, né? Estava cantando igual e tudo. Até agora eu estou fazendo um disco e eu fiz uma canção que chama Maluco, Rei e Poeta, que eu reverencio Raul, Roberto e Dylan, que diz, Raul mostrou o caminho, é possível sonhar. A utopia está logo ali depois da curva. Roberto encantou
as jovens tardes de domingo na tela da televisão. O rei ensinou a cantar com o coração. Em cada manhã de esperança, Dylan me fez companhia. O poder da palavra, o prazer da poesia. E aí vai embora, uma homenagem que eu Linda homenagem. fazendo a eles. O Dylan... Agora, mim, parece que além dele, uma outra influência na sua vida foi o Tião Carreiro, não foi? eu cheguei a sonhar que eu era o Tião Carreiro. Entendeu? Cheguei a sonhar que eu era o Tião. E um dos maiores presentes que eu já ganhei na vida, a Nalva Guiar estava no auge da carreira. Um dia a Nalva me ligou, falou, Zé, vem aqui em casa que eu tenho um presente para te dar. E eu morava ali na Pompeia. Eu falei, o que é, Nalva? Não, vem aqui, é pegar ou largar. Aí eu fui lá. Parei o carro na porta, o portão estava aberto, eu entrei, bati na porta, pode entrar. Quando abri a porta, tinha uma mesinha de centro, assim, de um lado, numa ponta, a Nalva, do outro, o Tião. Veja só. 1 litro de Dimple fechadinho me esperando, que eu, mas a Nalva, enquanto o Tião cantava. O Tião não bebeu, mas eu e a Nalva... Não, eu passei a tarde ouvindo o Tião, mas foi uma... Eu sonhava que eu era o Tião, entendeu? Eu gosto muito de artistas. Isso vem do blues, né, de voz rouca. Então, tinha uma... Até hoje, né, porque essa idolatria a gente não perde, né? O Tião, até o cara falou, você tem um pé no quintal do Tião e outro no quintal do Bob Dylan. Então, estou muito bem. A gente sabe, né, Cris, que você teve um cachorro, tem um cachorro chamado Dylan, outro chamado Tina e outro chamado Elvis, não é isso? O Elvis, labradores, né? Labradores. O Elvis era casado com a Tina. Aí da linhagem de filhote veio Dylan, Kate Richards, Osborne, assim. E até o neto, o sobrinho do Dylan, foi o último da linhagem agora, que foi o Lennon, que partiu há poucos meses. Foi o último da linhagem do Elvis e da Tina. Todos com nome de artista. Todos. Aí um dia eu fui tocar no interior, uma universidade, estava almoçando com um grupo de estudantes. Aí chegou um rapaz com um cachorro, sentou, falou, Zé, tudo bem, tudo bem? Ele falou, eu vi uma matéria que você tem os cachorros que tudo nome de seus ídolos. Você se importaria se alguém colocasse o seu nome num cachorro? Eu falei, de jeito nenhum. Zé, vamos embora. O cachorro dele chamava Zé Geraldo. Muito bom. Então, Não esqueceu de batizar um cachorro com o nome do Tião, né? Pois é. O próximo. É o próximo. Está em tempo. Zé, mas enquanto você se apresentava nos bailes aí nos finais de semana, durante a semana você estudava administração, né? Mas aí você ainda não pensava em seguir exatamente a carreira da música, mesmo tendo já os discos gravados? Não, ó, eu voltei, depois que eu me recuperei do acidente, que eu comecei a cantar em baile, eu procurei a construtora que eu trabalhava, construtora Rabelo, era ali no edifício Andraus que pegou fogo. Aí eu fui readmitido. Eu trabalhei na construção do Minhocão, eu era chefe de pessoal na construção do Minhocão, e fim de semana eu tocava. Aí, nos bailes, a minha música foi formatando e meus amigos começaram a me incentivar a participar de festivais. Então, eu trabalhava até sexta-feira, tirava a gravata, o paletó e ia para os festivais. Mas aí começou a acontecer um fenômeno interessante comigo. Eu chegava no festival, ninguém me conhecia. Eu cantava minha música, eu até fico emocionado de contar isso, porque foi marcante na minha história. Eu cantava minhas músicas, parecia que eu era da cidade, cara. A cidade inteira torcendo para mim. Aí, quando eu voltava para São Paulo, segunda-feira, eu botava meu terno e minha gravata, que eu ia trabalhar, aí aquilo começou. Começou. Isso foi num processo de evolução. Crescente, né? Isso foi crescendo, foi crescendo. E... Aí, Zé, chega uma hora que você decide realmente mudar o rumo da sua vida, né? Mas vamos deixar esse assunto para o próximo bloco? Tá bom. Tá bom. Voltamos já com o Persona. Legal. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com o cantor e compositor Zé Geraldo. Zé, a gente estava falando sobre que lá no começo dos anos 70 você começou a participar, a sair vitorioso de alguns festivais e tal.
mas ainda era executivo de RH de uma grande empresa. Qual foi o ponto de virada, aquele momento crucial que você falou, vou largar esse emprego seguro, salário mensal e vou botar o pé na estrada? Ponto de virada, cara, foi... Tinha um baterista que tocava na nossa banda de baile, Gilberto, ele morava em Osasco. Aí o Gilberto falou assim, ô Zé, vai ter um festival estudantil lá em Osasco, como você não é estudante lá, você podia colocar uma música no meu nome. E aí a banda vai e defende a música lá. Aí coloquei a música, Mundo Velho Cansado. Coloquei no nome do Gilberto e nós fomos defender a música. Cara, a partir do momento da apresentação da música, virou uma febre a música. Todo mundo cantarolando a música, ela tinha um larará no refrão, que todo mundo fazia, a música ganhou corpo. Com a desilusão me iludindo, a verdade num todo assumindo, pra ver se me sobra um palmo de terra. Nesse mundo velho cansado de guerra. Lá, 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 lá. Aí quando chegou na hora de apresentar o primeiro lugar, a diretora da escola subiu no palco e falou, ó, eu tenho uma notícia muito desagradável para dar para vocês. Eu sou professora do Gilberto desde o primeiro ano primário. Eu conheço todas as dissertações que o Gilberto fez. Com todo respeito, o Gilberto não tem condição de escrever uma poesia dessa. Olha. Eu tenho informação que essa música é do cantor que cantou, que era eu, né? E tenho informação que ele é profissional. Eu não era ainda. Então a música está desclassificada. Caramba. Cara, o ginásio inteiro, mas foi uma vaia ensurdecedora. E eu fiquei bravo, fui lá para fora, entrei no carro, fiquei lá fora no carro. O público não deixou, o cara que ganhou o primeiro lugar, não deixou o cara cantar. Ele só ficava no larará da minha música. Larará. Aí lá pelas tantas, um grupo de pessoas foi lá fora, me pegou assim, me trouxe, me botou no palco. E ficamos naquele larará, lá, naquele larará. Cara, que momento esse, hein? É, não, foi... E aí, naquela noite, eu tomei a decisão. Aí eu cheguei, peguei meus cartões de crédito, quebrei meus cartões de crédito, não compro mais nada fiado. Claro. Comecei a acertar minhas coisas, eu tinha 2 crianças pequenas. E sempre que eu tenho oportunidade de louvar a minha ex-companheira, Isilda, que é mãe das minhas filhas, que foi, acho que, a maior incentivadora que eu tive. Que legal. Porque você ter 2 crianças pequenas, o trabalho estável que eu tinha, o padrão de vida que nós tínhamos, e ela acreditar que ela incentivou. Então, eu criei coragem, fui me preparando. Quando fez mais ou menos uns 6 meses, eu trabalhava na companhia, o nosso escritório era ali na Consolação, em frente à rua Nestor Pestana. Eu cheguei para o presidente e falei, doutor Arnaldo, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, ó, doutor Arnaldo, o senhor sabe que eu sou músico de fim de semana, eu estou tentando... E eu resolvi agora encarar a carreira artística com todos os seus desafios e obstáculos. Aí ele falou comigo assim, estou morrendo de inveja de você. Olha, que lindo. Estou morrendo de inveja de você. Eu sou dono desse império aqui, família tradicional gaúcha. Ele falou, na faculdade eu fazia teatro e quando eu falei com meu pai que eu ia fazer teatro, o meu pai falou, se eu fizesse teatro, que ele me deserdava. Então, eu sou um empresário bem-sucedido, mas, de alguma maneira, sou um cara frustrado. E aí me deu prêmio, me incentivou e tudo. Eu criei a coragem e encarei. Que maravilha, hein? Nos História primeiros boa. E depois de tudo isso, não tinha como, né? Não seguir nessa carreira. Aí, num festival que eu estava participando, que um dos festivais que eu ganhei, tinha um produtor da CBS, Romeu Giosa. E o Romeu me levou para a CBS e produziu meus 3 primeiros discos lá. Que festival foi esse? Aqui na Marginal tem a empresa Ericsson. Um festival... O destino é muito caprichoso, né? Eu já virei um rato de festival. Então, eu tinha uma secretária na empresa, ela já ficava pesquisando onde tinha os festivais. Pelo valor do prêmio, eu avaliava o nível. Então, teve festival, por exemplo, que eu participei, que o Paulinho da Viola participou. Então, eu cheguei em casa um dia, fui almoçar em casa, minha companheira, mãe,
minhas filhas, falou: o tio Antônio trabalha na Ericsson e vai ter um festival de música lá. E ele trouxe aqui os papéis para você ver. Aí eu olhei, cara, o prêmio era o menor prêmio. Aí eu falei para ela: puxa vida, mas esse festival... Aí ela falou: não, mas você devia ir para dar um prazer para o tio Antônio, né? Ele vai ficar feliz e tudo. Então eu segui, fui lá, fiz a minha inscrição no júri do festival. O presidente do júri era o Zusa Homem de Melo. Saudoso. E no júri do festival estava o Romeu Giosa. E ele me levou no festival onde o prêmio era menor. Pois é. Que, por ironia, né? Graças a Deus eu aceitei. Zé, e você tem mais uma história curiosa, né? Falando em festivais, porque você participou do Festival de Ilha Solteira, final de 78, venceu o festival e ganhou também um grande presente, que foi uma música do Lúcio Barbosa. Eu ganhei o festival com a música Promessas de um Idiota, às 6 da manhã. E o Lúcio ficou em segundo lugar com a música chamada É Por Isso. Quando terminou o festival, nós ficamos na praça lá em Ilha Solteira de madrugada, rodeado de estudantes, mostrando música um para o outro. E lá pelas tantas ele me mostrou Cidadão, e eu comecei a chorar. Falei: bicho, você já gravou, alguém já gravou essa música? Ele falou: não, ninguém. Posso gravar? Pode. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso estar. Aí eu vim para São Paulo. Quando eu fui para a CBS, eu tinha música para fazer 3 discos, né? Aí eu tirei uma música minha, fiz questão de gravar Cidadão, porque eu fiquei tão emocionado que eu tinha certeza que ela seria uma música importante na minha história, que ela também ia emocionar pessoas, como emociona até hoje, né? Então foi um grande presente que o Lúcio descansa em paz, que ele partiu agora uns meses atrás, mas foi um grande presente que o Lúcio me deu. Agora, a gente tem mais um depoimento para você, Zé, de alguém que também esteve nesses momentos iniciais da sua carreira. Conheci o Zé Geraldo no início dos anos 70, num conjunto de baile. Conjunto lá do Piqueri, aqui em São Paulo, chamado Toró. O Zé era o cantor, na época a gente chamava de crooner. Mas durante o tempo que eu passei no grupo, eu aprendi a ver ali algumas qualidades que o Zé trazia. Seu olhar, seu carisma, seu astral, e sempre trazendo a sua verdade, sem medo de colocar sua verdade, seu pensamento e a sua música, sua musicalidade. Eu olhava, cara, e falava assim comigo mesmo: tá aí um artista de verdade, alguém que dá a cara a bater para se fazer ouvir. Nossa vida musical se confunde e eu tenho muito orgulho e prazer em poder dizer isso a vocês. Zé Geraldo é a autenticidade em pessoa. Amo muito o Zé Geraldo. Vixe. Então, o Luizão, ele estudava arquitetura em Santos e eu estudava administração em São Paulo. E nós já tínhamos a banda, o Toró, e o Armando Sinkovic trouxe ele para a banda. Depois ele conheceu o Fernandinho, os dois começaram a desenvolver o trabalho do Ofel. E eles têm histórias comigo, assim. A gente mesmo dirigia van, né? A gente não tinha condição de ter motorista na época, então a minha Cata e do Célio, nosso produtor, até outro dia mesmo era categoria D. Então eu dirigia, o Luizão dirigia. Então o do Ofel é uma parte muito importante da minha história. Essa foto que a gente mostrou aí é uma apresentação em Diadema, se não me engano. E eu sempre falo, teve junto nesse período da banda nossa, depois quando eles comecei a gravar, que eles vieram a tocar comigo,
o guitarrista Haroldo Santa Rosa, hoje ele mora em Nova York. Então, a digital do meu som foi dada pelos violões do Duofel e a guitarra do Haroldo Santa Rosa. Isso aí que foi a digital do meu som. Então, o Duofel é parte importantíssima, nossas histórias se misturam. São dois irmãos que a música me deu. Bom, a gente tem um outro quadro agora sobre mais um ídolo que você já citou aí, que inclusive está sendo homenageado por você. Olha só quem é. Vou te contar, os olhos já não podem ver. O ritmo harmônico e intimista da bossa nova ainda nos embalava pelas ondas do rádio no início dos anos 60, quando Raul Seixas chegou com seu jeitão de cowboy fora da lei para bagunçar o coreto. Somos a resposta exata do que a gente perguntou. Misturou o rock com o baião, o sertanejo com a folk music, entre outras experiências musicais, e de certa forma acabou antecipando o processo de globalização cultural que resultaria no movimento tropicalista alguns anos depois. As canções de Raul, carregadas de conteúdo filosófico e místico, refletiam sobre uma nova forma de viver que, hipoteticamente, substituísse a dita hipócrita e preconceituosa vigente à época. Suas músicas nos colocavam em xeque frente aos nossos costumes e comportamentos. Suas parcerias com o escritor Paulo Coelho lhes renderam, além do enorme sucesso, também a prisão e o exílio. O irreverente contestador de carteirinha Raul Seixas nos deixou cedo demais, mas o seu legado musical continua intacto, como naqueles loucos anos 70. E pelos bares e casas noturnas do país, ainda ouvimos o eco do velho bordão: "Toca, Raul!" Qual que era a tua ligação com o Raul e o que mais te encanta na obra dele? Olha, não tem assim... A música, o comportamento, o estilo, a irreverência, são coisas que identificam muito, assim, eu gostaria de ter uma opção dessas. Eu sou um cara mais introvertido, o Raul é um cara mais... O Raul teve mais coragem que eu, né? E eu não consigo explicação lógica, assim, para... Quando você gosta de uma pessoa, quando ela te toca tão profundamente assim, palavras não bastam, assim, para... Né? Eu amo o cara e pronto. Então, a obra do Raul é eterna. Muitas gerações vão beber. Muitas pessoas falam, pô, mas você mistura coisas do campo com a coisa. Eu falo, o Raul fez primeiro. Né? Isso que eu estou fazendo, o Raul já fazia. É verdade. Então, para mim, o maior do meu tempo. Eu não me canso de ouvir Raul Seixas. Então, para mim, da minha geração, foi o maior. Salve o Raul. Raul. Agora, voltando à questão da insegurança na carreira artística, em algum momento você chegou até a pensar em largar tudo e voltar a ser um executivo de RH numa empresa, não foi? Sim. Os produtores de São Paulo falavam que eu não tinha público para que justificasse um show em São Paulo. Então, para poder trabalhar, a gente tinha que ir longe. E outra coisa, se a gente pedisse passagem aérea, a gente perdia o show. Então, a gente sempre teve carro grande, eu, o Célio, o Luizão, os músicos dirigiam, 1000 quilômetros. A gente saía de São Paulo meia-noite, meio-dia a gente estava lá na cidade, entendeu? Muitas vezes, até a gente chegar no nível de poder pedir passagem de avião e tudo. Então, eu falei, pô, não está valendo a pena, né, cara? Isso já era 84, coincidiu com a campanha por eleições diretas. Todo lugar que eu ia na campanha da eleição, todo mundo cantava minha música, ninguém entendia nada. Eu não aparecia na televisão, não tinha... Aí os produtores falavam que eu não tinha público em São Paulo que justificasse a produção. Aí é que vem a história daquele show. Aí é que veio o grande momento da minha vida. Que é um grande show no Sesc Pompeia.
que te restitui a autoestima, mas a gente vai falar já já sobre isso, pode ser? Tá. A gente volta já com Zé Geraldo. Estamos de volta para a nossa conversa com o cantor e compositor Zé Geraldo. E a gente já abre esse bloco com mais um depoimento. Aliás, um não, 2, olha só. Zé Geraldo é um grande amigo que eu conheci quando eu tinha 7 anos. Ele investiu um pouco na minha carreira de jogador de futebol, mas que quando eu descobri a música, enfim, a gente mudou a rota e o Zé continuou me apoiando. Falar do Zé, a gente fala do povo brasileiro. Através da poesia do Zé Geraldo, ele chega longe nesse Brasil, né? E onde ele vai, ele tem uma legião de fãs, de admiradores que estão lá junto com ele há muitos anos nessa estrada. É bonito de ver. Virou de costas pro sistema, vazou do esquema e disse sou mais eu. Então, eu acho que a poesia do Zé Geraldo é uma poesia revolucionária, né? Contestadora. Ele, através de muita simplicidade, assim, ele consegue fazer uma canção de protesto com sabedoria, com bom humor. Zé, meu amigo querido, você tá aí, né? Que bom. Parabéns, você merece. Você sabe que você mora no meu coração. Eu me sinto assim um pouco autor para você. Gosto de fazer música para você cantar. Você me dá grandes alegrias. Agora que o seu show é magnífico, é um dos poucos shows assim que eu gosto de sentar lá e fico vendo até o fim. Um grande beijo pra você. Te amo, Zé Geraldo. Eu sou também um fã ardoroso de Zé Geraldo. Meu irmão querido, meu compadre, um grande beijo pra você e parabéns por tudo. É tão bom ver você voando nessas altitudes todas. Um beijo, meu irmão. Onde o Criador da alvorada ensaia passarinhada. Grande coral. Vamos ouvir esse grande coral. Quando é bem de tardezinha. Chico e Renato. Deixa eu me recompor aqui. O Renato e o Almir são os amigos mais antigos que eu tenho na música. O Renato, o Chico, quando eu jogava bola no Milionários, o Chico era muito bom de bola. Menino, eu ia lá, via jogar. Mas aí veio a música e continuou. Ele é um craque na música também, né? E eu já gravei canções maravilhosas que o Renato fez especialmente para mim. E o Chico é um moleque muito querido, assim. Cresceu junto com minhas filhas e tudo. Chico, Renato, ó, fiquei emocionado, hein, malandro? Bom, agora vamos tocar naquele assunto que a gente não deixou você falar no bloco anterior. Você estava meio deprimido, os empresários não estavam marcando shows porque achavam que você não tinha público e tal. Aí acontece o tal show, que é histórico na tua vida, no Sesc Pompeia. Como é que foi isso? Olha, então eu não conseguia tocar aqui. Foi um fim de semana, eu fui fazer um show no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo. E nós fizemos 6 sessões em 3 dias, assim, abarrotado, assim. E meu amigo querido Tavares, poeta, jornalista, compositor, o Tavares trabalhava comigo e ele tinha um jornalista do Rio chamado Roberto Moura, crítico musical. Ele escreveu no Pasquim e depois, ultimamente, ele trabalhava no O Dia do Rio de Janeiro. O Roberto Moura estava em São Paulo. O Tavares convidou o Roberto Moura para ir lá no ABC assistir nosso show. O Roberto, por sua vez, convidou um amigo dele, Raul de Queiroz, que era diretor financeiro do Sistema Globo de rádio. Não sabia, cara. O cara foi ver o show, eles dois assistiram a 6 sessões. E ficaram impressionados com o que eles viram, todo aquele público cantando minhas coisas, como se eu estivesse aparecendo na televisão todo dia e tal. Aí o Raul de Queiroz perguntou para mim, ô Zé, por que você não toca em São Paulo? Eu contei a história para ele. Falei, ó, o pessoal fala que eu não tenho público, né? Ele falou, toma meu cartão, me procura que eu vou arranjar um lugar para você tocar. Aí um dia eu me enchi de coragem e fui lá. Cheguei lá, ele falou para a secretária, chama aquele produtor lá do Sesc, que está sempre trazendo convite para nós aqui, sempre pedindo favor, liga para ele. Aí ligou, falou, ó, eu quero um fim de semana, eu quero produzir um show no Sesc. Para quem? Não interessa. Aí o cara
colocou na nossa frente, assim, 3 fins de semana para a gente escolher um. Eu escolhi, trabalhamos. Quando chegou sexta-feira, eu cheguei no Sesc Pompeia, 7 horas da noite, a fila dava volta na quadra. E eu estava naquela crise dos 40, quando eu achava que era velho, achava que a minha música era velha. Estava a ponto de querer parar mesmo. Aí perguntei para o porteiro do Sesc Pompeia, falei, que público é esse aí? É o pessoal que veio te ver. Porra, bicho. Aí eu fui para o camarim e desabei. Os 2 lados do Sesc Pompeia, abarrotados de gente, 3 noites. Foi assim, para mim foi... Então, isso foi um divisor assim, na minha história. Eu parei de fumar. Eu fumava quase 2 maços de cigarro por dia. Parei de fumar, fiquei 8 anos sem beber. Enxuguei tudo, recuperei tudo na minha vida. Recuperei a autoestima, as pessoas ao meu redor, familiares, amigos. Salvei a minha história, salvei a minha vida. E eu criei coragem, rompi com o sistema. E fui para a estrada. Minha história foi construída a partir daí na estrada. A minha vida, né? Isso me rejuvenesceu. Foi um renascimento. Foi um renascimento. Hoje eu me sinto, quando eu vou tocar, como se eu fosse namorar. Eu ponho uma roupa bonitinha, passo o perfuminho, faço a barba e vou tocar feliz, porque quando a gente fica um tempo sem tocar, a gente fica triste. Então mudou. Foi um marco importantíssimo na minha história. Agora, Zé, você esteve fazendo apresentações também nos Estados Unidos, né? Junto com outros artistas brasileiros, certo? Aí eu fiz algumas vezes sozinho, né? E uma vez eu fiz com Cleito e Cledir. Ah, olha ele aí. Oi, amigos, eu sou o Cleiton Ramil, da dupla Cleiton e Cledir. Estou aqui para falar para vocês do Zé Geraldo, esse cara por quem eu tenho um grande carinho e muita admiração. O Zé é uma referência para todos os artistas brasileiros, pela sua coerência, pela qualidade do seu trabalho. Eu lembro que nós estivemos juntos nos Estados Unidos num evento muito importante e eu ficava impressionado com a simplicidade dele, com o carisma que ele tem e dentro das coisas que ele sempre fez. E não é por nada que ele mereceu uma homenagem, recebeu uma estátua em sua homenagem na cidade onde ele nasceu, porque ele realmente é o verdadeiro representante da cultura de lá, como os artistas são normalmente. Essa homenagem que ele recebe não é uma coisa articulada politicamente, espertamente, é uma coisa que ele mereceu pelo que ele faz, pela sua obra. E eu só posso desejar cada vez mais e mais sucesso para esse meu amigo. Grande abraço, Zé! Na bulé do meu caminhão, em qualquer lugar, sou um cidadão. Às vezes penso em voltar, às vezes penso em ficar... Então, e você se apresentou com o Cleito e Cledir lá? Uma das vezes que eu fui, nós fizemos uma turnê juntos, numa meia dúzia de cidades lá, viajamos juntos lá, ficamos juntos 15 dias lá com os meninos, grandes amigos. Grande beijo para vocês. Agora, Zé, dentre a sua enorme legião de fãs, há um que se tornou um grande amigo, deve haver vários que se tornaram grandes amigos, né? Mas esse especificamente escreveu um livro sobre você, ele mandou um depoimento aí também. Olá, querido amigo e grande ídolo musical, Zé Geraldo. Estou passando aqui para lhe mandar um forte abraço meu, do povo de Itajaí, de Uruçanga, de toda Santa Catarina, onde você já é da casa, e dizer da enorme honra e emoção em poder ter vivido uma das maiores alegrias da minha vida, que foi escrever o livro Cidadão Zé Geraldo, 40 e poucos anos de História e Estradas, que tem o prefácio de Renato Teixeira e a participação de tanta gente que o tem em alta estima e consideração. Valeu, Zé, um grande abraço, sucesso sempre. Serra da Cantareira, eu tô. Professor Valdir Sequinel, um caipira como eu, do interior de Santa Catarina, lá de Uruçanga, e pessoa que veio do interior com todas as dificuldades, um grande cientista, premiado, reitor da Universidade do Vale do Itajaí. Lá em Itajaí eu sou da casa, tenho muitos amigos lá, e o Sequinel é um desses grandes amigos que eu tenho lá. Obrigado, amigo, um abraço. Zé, você tem uma parceria com Francis Rosa em 2 discos, e você costuma dizer que há muito tempo você queria fazer um trabalho musical só pé no mato. Então explica isso pra gente. Um dia o Mica é Hamilton Greco, é engenheiro de som do Almir há muitos anos,
E ele produzia meus discos. Ele falou comigo: ô Zé, vai lá em Joanópolis, que tem uma moçada lá cantando suas músicas, eu acho que você vai gostar. Aí, um fim de semana, eu estava à toa, peguei a mulher e fomos para lá. Eles estavam tocando na Casa de Cultura de Joanópolis, aí me chamaram no palco, eu cantei com eles. Ganhei uma porção de amigos, ganhei um irmão. O pai dele falou para mim: você não vai embora mais daqui. Não. Então, o Francis é um irmãozão que eu ganhei na música, e ele tem uma história, uma origem, assim, meio parecida com a minha, porque o trabalho, ele é um grande violeiro, o trabalho instrumental dele é de viola, mas a sustentação dele já de muitos anos, ele tem uma banda de rock. Então, ele tem um pé no mato e um pé no rock, assim como eu. Tá aí o Francis Rosa. Bom, falar do Zé Geraldo é muito prazeroso, né? Além dele ser um dos alicerces da música brasileira e trazer consigo toda a poesia, né? Toda a beleza, toda a contextualidade, né, em suas canções. Ele também é um cara muito generoso, um cara muito amigo. E eu lembro uma passagem com o Zé. Eu estava fazendo um show lá em Joanópolis, na minha cidade, um teatrinho. E para você ir até o palco, o camarim ele fica atrás, fica na frente do palco, fica num mezanino. Então você tem que passar pelo meio do público para subir o palco, né? E eu encontrei com a minha mãe nesse trajeto, descendo do camarim, encontrei com a minha mãe no meio do público e falei: ô mãe, sua bênção. E ela falou: ô meu filho, Deus te abençoe, toque bonito, cante bonito. Encontrei com meu pai e falei: pai, sua bênção. E ele me disse: vai lá, cante suas canções que vai dar tudo certo, Deus te abençoe. E por último encontrei o Zé e falei: Zé, sua bênção. E ele me falou: prega fogo, malandro. Esse é o Zé. É um cara extremamente generoso. Temos 2 trabalhos lançados. Um deles é o Cantos Diversos, que foi um DVD de 2016. E o outro recentemente lançado, o Poeta Violeiro, que a gente lançou também em vinil. Fico muito feliz em fazer parte dessa história. Um grande abraço, Zé. Amo você. Meu companheiro que sai de casa e na vida cai. O Francis, como eu falei, né? Irmãozão querido, já faz parte. Eu casei ele. Eu e minha companheira Mônica, nós oficializamos o casamento dele e da Rebeca lá no sítio, debaixo de uma árvore, na beira da piscina, assim. Foi muito bonito esse momento, assim. Um irmãozão também que eu ganhei. Com certeza. Muito bem, Zé. O programa está chegando no final, foi realmente uma boa conversa, obrigado pela sua presença. E já que você está aí com o seu inseparável violão, esse que você mandou ouvir dos Estados Unidos, tal, que tal a gente encerrar o programa de um jeito bem bacana, com você mostrando alguma coisa sua? Alguém me passa o violão, por favor? Alguma preferência? Vocês querem ouvir? Por mim seria o Senhorita, não sei. Zé, obrigada pela sua presença, foi uma alegria te receber aqui. Obrigado, fiquei também muito feliz. Acho que recordar um pouco toda a história, né, todas essas coisas, faz bem pra gente. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa e a gente vai encerrando ao som do Zé Geraldo. Minha meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho, não importa, já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo.
traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo, doce, doce senhorita. Vem morar comigo.